Oi, pessoal, tem alguém aí vendo a gente agora? Vendo, escutando? 1, 2, 3, testando. Flávia, você tá me escutando? Estou te ouvindo bem. Estou sim. Ótimo. Deixa eu só ver se o pessoal que tá escutando direitinho. Ah, agora eu acho que tem mais gente vendo. Pessoal, vocês que estão assistindo a gente aí, tá direitinho? Como que tá esse vídeo aí pra vocês? Ah, Carlinha tá escutando a gente, legal. Bom, meninas, estou ouvindo e vendo, ótimo. Que Bom, eu acho beleza. que agora a gente pode começar depois de alguns probleminhas técnicos, né? Deu tudo certo. O importante é que no final dá tudo certo. Muito É, hoje bem. é mais um, né? Hoje nós estamos em mais um super dia aqui, que eu acho que vai ser uma noite bem gostosa. Nós vamos falar sobre um assunto bem impactante, o poder da comunicação. E para falar sobre esse assunto bem legal que eu adoro de paixão a gente tem duas convidadas, né? Que uma delas é a Vânia e a outra é a Flávia, né? Meninas, se apresentem aí um pouquinho para o pessoal, fala aí um pouquinho de vocês para a gente poder começar. Ok. Opa, vamos lá, né? Vou começar. Isso, Quer Flavinha. começar, Vânia? Não, não, tá bom. Começa aí, Flavinha. Parou Que eu aí, já parei. Tá. engano aqui. Vamos. Pois é, todo mundo queria se apresentar primeiro e tal. Vamos lá. Meu nome é Flávia. Eu sou life coach, né? Coach de vida. Minha experiência no coaching acabou sendo muito pro lado de carreira, né? Além disso, eu sou practitioner em programação neurolinguística e utilizo a PNL dentro dos meus atendimentos de coaching, né? Trabalho numa empresa dentro da área de RH, então pessoas adoro, né? Eu estou rodeada delas o tempo inteiro. E é isso. Que Que beleza. legal. E Então, você, boa Vânia? noite a todos, né? Meu nome é Vânia Paisano, é bom demais estar aqui com vocês. Eu sou cofundadora da Skellig, atuo com desenvolvimento de equipes, coaching para liderança e de alta performance, né? E análise comportamental. Também sou coach vocacional e estudante agora de psicologia positiva também. É um prazer estar aqui com vocês para esse bate-papo. Que legal, muito bem. E aí, meninas, eu acho que o pessoal aí tá bem curioso para saber o que que a gente vai falar sobre comunicação, né? Eu acho que a curiosidade aí deve tá todo mundo ansioso. O que que vocês aí acham? O que que vocês pensam sobre comunicação? Qual que é a ideia, assim, de vocês, né? O que que vocês já tiveram de experiência? Eu tenho a minha opinião, mas assim, eu quero escutar de vocês primeiro. Pois é, a primeira coisa, assim, é que muito já se ouviu, né, falar de comunicação, a gente desenvolve essa habilidade praticamente desde que nasceu, mas o fato é que as pessoas ainda têm muita dificuldade, né, para se comunicar, é muito difícil para muita gente se comunicar, se fazer entender e também entender o outro, né, o lado do outro. Então, eu não tenho dúvida que essa dificuldade ela acaba impactando assim de maneira forte em todas as áreas da vida da pessoa, no trabalho, em casa, sei lá, até no condomínio onde a pessoa mora. É, isso, né, essa dificuldade para se comunicar, ela impacta, porque na verdade impacta todos os nossos relacionamentos, né, de forma muito, muito ampla. Mas a boa notícia Uhum. é que é possível sim estabelecer, né, uma comunicação eficaz,
é possível isso, mas desde que a pessoa também esteja disposta a uma reflexão, assim, né? A gente precisa querer dar esse passo. Aqui a gente procurou fugir dessa parte assim mais técnica, né, de emissor com receptor, a mensagem e tal. Eu acho que isso de alguma forma as pessoas já até viram e eu acho que foge assim muito do lado prático, né, da aplicabilidade assim na vida da gente, né. Então, eu gosto muito de 6 pilares, né, que um norte-americano, o Leo Gura, ele traz, né, e a gente resolveu trazer esses pilares para vocês hoje, para levantar essa reflexão, né, junto aqui com esses assuntos, né, sobre comunicação, mas através desse viés. O primeiro pilar é a assertividade, né, assim, qual que é o seu objetivo, né, seu intuito com a mensagem? Né? Qual que é o resultado que você espera com essa comunicação que você está fazendo? Né? Quanto mais você souber responder a essas perguntas, né? Qual que é a minha intenção com essa comunicação aqui, com esse diálogo, enfim, mais você vai conseguir ser assertivo, né? E nessa assertividade também mora um grau assim de persistência, sabe? Uma certa persistência, porque, de certa forma, ela é que vai norteando a conversa e vai prevenindo que o mais importante se perca. Porque às vezes você, por não ter muito foco aonde você quer chegar com essa comunicação, você vai para as adjacências e acaba fugindo daquilo que é o mais importante, que é o essencial. Né? Então é o famoso, pô, falou, 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 mas enfim, e aí? Cheguei aonde? Ninguém se entendeu. E a gente quer um pouco pensar nisso para trazer um pouco mais de objetividade, assertividade. Então, a primeira reflexão, assim, eu acho que é a gente pensar o quão assertivo a gente consegue ser na comunicação da gente. Né? Então, provavelmente, tem gente até que nem pensa sobre isso, né? O quanto que você já parou para refletir sobre o propósito da mensagem que você quer passar, né? Porque é a partir dessa intenção que você consegue ativar os demais pilares que a gente vai falar hoje aqui, né? Então, o primeiro pilar é o da assertividade, né? Que é essa reflexão. Eu tenho claro aonde eu quero chegar com o que eu estou comunicando, né? O que eu espero com essa minha mensagem? O quão assertivo eu consigo ser com a minha comunicação, né? O segundo pilar é o da autenticidade. É sobre ser verdadeiro, sabe? A si mesmo, assim. Sobre... É um ponto que a gente reflete sobre a capacidade da gente ser fiel a quem a gente realmente é, né? Então, a mensagem que a gente passa, ela precisa ser muito coerente com a forma que a gente realmente pensa, né? Quando a gente não é coerente, o outro ele percebe isso, ele não encontra essa verdade, né? Então, e quando ele encontra essa dissonância, ele acaba ou se desinteressando por aquilo que você está falando, ele já não presta mais atenção no que você está falando, porque ele não acha coerente aquilo, né? Entre o que você fala e a forma como você age. E aí você também corre o risco de nem ser levado a sério, quer dizer, acaba o interesse, você não é levado a sério e, resumindo, você não consegue passar a mensagem que você queria passar. Então, acho que um outro ponto aqui é que a autenticidade, ela passa pela sua história, assim, pelos seus valores, pela forma como você é, como você age. Porque quando você se comunica abrindo mão disso, quando você não tem essa verdade naquilo que você está falando, o outro percebe. Você deixa de transparecer isso. E aí a coisa não rola, não flui, não tem a conexão, você não consegue atingir o outro com aquilo que você está dizendo. Acho que a comunicação ela passa muito por aí, né? De que ponto que o outro recebe, como é que você consegue atingir o outro com o que você está falando, né? Então, eu acho que essa coisa é um ponto importante, né? Essa coisa de você honrar quem você é. Honrar, ou pelo menos honrar quem você está, né? Já que a gente está em construção, né? A gente é um hoje, daqui a alguns anos a gente é outra pessoa. A gente honrar quem a gente está, sabe assim? Foi essa nossa história de vida, foi o que nos trouxe até aqui.
Então, esse é o segundo pilar, é o pilar da autenticidade, que é sobre essa nossa capacidade de sermos quem somos de fato, sem rodeios. Aí nós chegamos no terceiro pilar, que é o pilar da abertura. Gente, esse pilar dá pano para manga, viu? Dá muita conversa esse pilar, porque ele fala do quanto que nós estamos dispostos a considerar as outras perspectivas, sabe? Do quanto nós estamos verdadeiramente dispostos a não é abrir mão do que a gente pensa, mas é considerar que possa haver, assim, remotamente, uma opinião além da nossa, né? Então, a gente percebe que aí é o ponto que aí deixa tudo truncado, sabe? Se a gente não está disposto a abrir mão, assim, não abrir mão, mas assim, dar uma baixada, sabe, naqueles filtros que a gente acaba criando e a ouvir de verdade o outro, né? O que ele tem para falar, qual é a perspectiva, que ponto de vista, como é que ele enxerga isso, aí a coisa não flui também, né? Você não consegue estabelecer essa conexão e de novo, esse enrijecimento acaba não te levando aonde você queria levar. E, de novo, aquela coisa, a mensagem não foi passada porque você estava rígido demais, você estava cego, vai, para o que o outro tinha para conversar. Porque senão fica um monólogo, né? Só você fala, é a tua verdade, você impõe a tua verdade e a coisa não rola, a coisa não, né, acaba não fluindo. Então, eu acho que esse pilar, ele é muito importante para nos levar a uma reflexão sobre o quanto nós estamos rígidos nos nossos pensamentos, né? Sobre aprender com o outro, sobre o quanto estamos dispostos a aprender com o outro. Então, assim, quando você se coloca numa posição assim, puxa, assim, tudo que essa pessoa tem a dizer não me interessa, assim, eu não tô disposto a ouvir isso, você já está se colocando num outro patamar ali daquela comunicação. Aquela comunicação ela não é mais igualitária. Você já se fechou na sua ideia, você já está numa posição de superioridade e você não está disposto a aprender nada com o outro. E aí, quando a coisa não é igual, mais uma vez, não flui, né? Então, a comunicação ela nos permite uma coisa, acho que muito bacana, que eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, e a gente junto pode até construir uma terceira coisa, uma coisa maior, uma coisa mais ampla. Claro, se isso fizer sentido, né? Vai fazer sentido com todo mundo? Provavelmente não. Existem pessoas que você vai ficar na sua ideia, a pessoa vai ficar na ideia dela e ok, tudo bem, tá tudo certo, né? Mas isso parte assim do quanto eu estou aberto para o que o outro tem a dizer. Assim, É que é difícil, né? Nossa, é difícil. É difícil pra caramba, porque a gente cria uma barreira, né, na gente, achando que assim, tudo que a outra pessoa vai falar é contra a gente. Mas no fundo, a pessoa tá querendo ajudar, porém ela não sabe a forma como falar com a gente, né? Eu gosto de escutar as coisas de um jeito. Né? Tem pessoas que gostam de escutar de outra forma. Tem gente que gosta de ser mais direto, tem gente que gosta de ser assim mais delicado na conversa. E se a gente fala igual, do jeito que a gente aprendeu com todo mundo, complica, né? Porque daí a gente cria barreira mesmo. Total, total. Você cria barreira e aí a comunicação não adianta, né? A comunicação com muro, ela não é igual, ela não tem como ser igual, né? Quando você sobe um muro, acabou, né? Então, eu acho que é isso, assim, o quanto que eu estou aberto para o outro. Acho que isso faz muito sentido agora, nesses tempos que vivemos, assim. Acho que nunca fez tanto sentido a gente pensar sobre isso. Que diariamente a gente é testemunha disso, né? Dessa rigidez, dessa polaridade. Então, criou-se aquele conceito, assim, principalmente nas redes sociais, né? Tipo, para eu estar certo, o outro precisa estar errado, entendeu? Assim, só existe dois lados, né? Ou o meu, o seu e acabou, não tem, a gente não constrói nada, a gente não pode construir nada. Isso é bastante perigoso, né? Assim. Então, acho que nesse pilar o que é bem importante é isso, né? A gente ressaltar esse ponto, que para uma pessoa estar certa, ninguém precisa estar errado. A gente tem como construir alguma coisa juntos, a gente tem como co-construir, né? Aquela coisa assim da parceria.
e desde que a gente tenha essa abertura, né? Então, esse pilar, o terceiro pilar, que é sobre abertura, que temos de ouvir a perspectiva do outro. E aí, meninas, tudo claro até aqui? Tudo certinho? Tudo certinho. Bom, eu já comecei com a comunicação. Olha como a comunicação, já foi isso. Erro na comunicação, sumir. Né? Já foi, é um tipo de comunicação, né? Então, Sim. eu já entrei dando exemplos, na verdade. Isso foi um exemplo. Sim, com certeza. Deixa eu aproveitar aqui os pilares, o gancho dos pilares, e falar um pouquinho de empatia, né? O que é essa empatia? É exatamente você se colocar no lugar do outro, né? Pegando o gancho aí do exemplo que a Vânia estava falando, né? Das redes sociais. Então, até que ponto a gente se coloca no lugar do outro, né? Será que a gente consegue fazer esse exercício, né? De se colocar no lugar do outro? Então, essa questão da empatia, isso não significa também, tá, gente, que nós temos que obrigatoriamente concordar com o que a pessoa fala, né? O ter empatia, eu acho que ele passa muito pelo acolhimento, pelo respeito ao outro, né? Você tentar entender o lado da outra pessoa, né? Passa por esse caminho de respeito e até de acolhimento, né? Como eu falei. Então, não precisa ter obrigatoriamente que concordar com as pessoas. Cada um tem sua opinião, óbvio, né? Mas essa empatia faz com que a gente se entenda melhor, vamos dizer assim, né? E aí a gente entra também na questão da clareza, né? Tanto a comunicação como a PNL, que é algo que eu trabalho bastante, leio bastante sobre programação neurolinguística, gosto muito do assunto, né? Quando se fala de clareza na comunicação, a responsabilidade da comunicação é do comunicador, né? Então, essa é uma frase que você vai ver em todos os livros de comunicação. Quando se fala em PNL, é um dos pilares, né, da programação, porque é exatamente isso, é a clareza, né? Então, se eu estou aqui passando uma informação, ou se eu vou solicitar algo para um funcionário, eu tenho a responsabilidade de ser clara naquilo que eu estou passando, no meu objetivo, o que eu espero dele, né? Senão fica aqueles ruídos na comunicação, como a gente chama, né? Eu Sim. falo, ele não me entende, ou então ele entende pela metade, né? Eu acho que foi isso que ela quis dizer, né? E aí depois fica aquela conversa, né? Não, mas não foi dessa forma. Não, mas eu entendi, né? Vira uma coisa assim meio... E aí ninguém se entende, né? Eu falei, não, você não falou desse jeito. É mais ou menos isso. Então, a questão da clareza, né? De você estar muito certo. Passar com clareza também não é usar aquele vocabulário rebuscado, não? Eu preciso falar de tal forma, senão a coisa também fica muito rígida. Né? Ninguém está querendo aqui que a gente... Esse vocabulário a gente deixa para uma comunicação mais, um e-mail mais formal, algo mais técnico. Aí sim a gente pensa nessa comunicação um pouco mais... Mas no dia a dia, né, de trabalho, ou até conversando com outras pessoas, é o simples, né? Sabe aquela coisa menos é mais? É mais ou menos por aí, né? É o simples, é ser claro, objetivo. Eu acho que nos dias de hoje, né, com essa loucura, e agora nós estamos no mês, então, que todo mundo entra naquele fluxo que tem que correr, né? Aquela loucura. A comunicação, hoje, ela tem que ser muito... Pede, né? Os tempos pedem que a comunicação seja ágil, mas que ela seja assertiva, né? De forma clara, que todo mundo entenda. E aí a gente parte para um outro ponto, que é a questão da escuta, né? Escutar o outro, né? Dar aquele
aquele tempinho, né? Porque é exatamente isso. Se você não escuta realmente o que eu quero, a clareza não funciona, né? Não tem como ter clareza se eu não ouvir, se eu tô... Existe uma questão, e eu não vou, né, para generalizar aqui, na verdade, né? Quando a gente fala de escuta, tem uma questão assim, ó, quando o outro está falando, muitas vezes tem uma... Ai, ele já vem, já sei o que ele vai falar. Eu já estou pensando na próxima frase, né? Lá vem ele, vai falar. Eu já sei. Ou seja, eu não ouço isso, né? Eu não estou, porque a minha mente está tão lá na frente, pensando na próxima frase, pensando no que ele vai falar, que realmente a minha escuta fica comprometida, não tem como. Né? Não dá para fazer, por mais que a gente faça muitas coisas ao mesmo tempo, quando a gente fala junto, fica mais complicado, né? Então, a questão da comunicação, da escuta, eu acho que passa muito por isso, né? As pessoas saberem escutar, né? Eu acho que assim, a comunicação em si, ela passa inevitavelmente sobre os valores e a história de vida de cada um, né? Então, você saber assimilar essa mensagem tem muito a ver com o que a gente vive. Então, de repente, as pessoas dão uma informação para você, mas essa informação vai de encontro com os seus valores, com coisas que você sabe, não é legal para você. E tudo bem, gente. O objetivo aqui é exatamente você ter a empatia, né? Aí você vai usar a empatia de se colocar no lugar do outro. Ele tem uma história de vida diferente da minha. A gente não tem a dúvida que, falando dessa forma, né, como, nossa, mas ela pensa em tudo isso, ela pensa naqueles 6 pilares quando ela vai se comunicar, né? Não, gente, isso é algo natural, né? E se a gente sabe que tem dificuldade em um desses pontos, cabe a nós, opa, eu não consigo muito ter essa empatia, né? Ou então, eu não consigo muito ter uma escuta que eu normalmente começo a julgar o que a pessoa fala, então, opa, minha escuta não está legal, preciso rever isso, né? Então, a comunicação não é fácil, a gente não está aqui falando que comunicar é muito fácil, né? Não é fácil mesmo, mas ter essa flexibilidade quando se fala de comunicação, eu acho que é essencial, né? Tem vários pontos aí para se observar. E aí, meninas? É aquela coisa, né? Assim, por exemplo, eu já escutei muito as pessoas me falarem, eu também já fui assim, né? Melina, quer saber? Eu brigo mesmo, eu ando na rua assim, todo mundo olha pra mim e fala assim, ai, não vou nem falar, não vou nem chegar perto dela porque ela tá brava, ela é brava, não sei o quê, né? Ai, e aí vai falar com alguém, fala no grito, fala na briga, né? Fala alto, discute, né? Porque foi assim que a pessoa aprendeu. E tem aquelas também que chegam e falam assim: eu não vou falar nada. Não, né? Pra que eu vou falar? E se acontece alguma coisa? Não, deixa quieto, né? E depois resolve, depois, né? Depois dá certo. E aí tem esses dois tipos de pessoas que a briguenta, né? Aqui ninguém quer chegar perto, É né? a Que tá famosa sempre pessoa estourando. poça d'água. É isso, essa eu Todo não mundo conhecia. desvia, né? Vai vindo a pessoa. Isso, gostei, a poça Eu d'água. também E adorei a pessoa poça d'água. Não conhecia essa. Plagiei, tá, gente? Plagiei. Eu já ouvi e isso. aí, né? E aí, assim, a pessoa fica assim, ela não sabe, ela não percebe, porque também ninguém falou para ela que não é que tem uma, não é que não é legal, não é que é feio, não é que tá errado. Cada um tem seu tempo de decidir o que é melhor para você, né? Mas talvez ninguém chegou para ela e falou assim: olha, tenta conversar de uma outra forma. Você não precisa
sair falando alto, discutindo com todo mundo o tempo inteiro. Não é na base do grito, né, que a gente resolve as coisas. E a outra que é calada, por outro lado, você fica assim, tá, se eu ficar calada, depois resolve, mas depois resolve, você vai chegar uma hora calada que vai estourar de todo jeito, né? E aí vai ser pior que a briguenta, porque a briguenta tá ali brigando todo dia, toda hora, todo minuto, e todo mundo já conhece o jeito dela. A calada, vão virar para ela e falar assim: você é louca, minha filha, o que você tem hoje? Né? E é tudo questão de assim, como que a gente comunica, né? Como que a gente tenta. Eu brinco muito assim, a gente tem que desenhar o que a gente está tentando falar, né? E quando a pessoa faz aquela cara, tipo, não tô te entendendo, aí você vai lá e você tenta desenhar de novo, você respira fundo e fala assim: tá bom, eu acho que você não entendeu o que eu falei, porque eu não me expressei bem, então eu vou tentar te explicar de novo de uma forma que seja fácil para você entender, né? É um pequeno detalhe assim que eu acho que ajuda muito, né? A gente evita muita briga aí no meio do caminho. O que vocês acham, meninas? Sim, com Então, com certeza. Eu acho certeza. que, na verdade, tem um ponto que é muito interessante. As pessoas que são extremamente objetivas na comunicação, pessoa, assim, que tem aquele pensamento muito cartesiano, assim, ela tem uma agilidade, uma rapidez no pensamento, é tudo tão óbvio, tudo tão que normalmente são pessoas que tendem a ter mais dificuldade de se comunicar. Uhum. Porque esse pensamento, essa agilidade do pensamento faz com que ela tenha uma falsa impressão que está todo mundo naquele mesmo momento mental, assim, né? Então, dá um pouco de cansaço na pessoa imaginar assim, puxa, mas como assim você ainda não adivinhou o que eu estou pensando? A pessoa fica um pouco, rola uma certa indignação que você não adivinhou. E é muito interessante, porque isso dentro, né, das características comportamentais das pessoas, você identifica bem que existem perfis de pessoas que têm essa rapidez de raciocínio e uma lentidão para colocar em palavras aquilo que a mente pensou. Uhum. Outras Sim. gostam de detalhes, gostam sabe, de clareza, gostam de colocar assim, a cor, o cheiro, a paisagem. Elas inserem muitos elementos na narrativa, né, na comunicação, e às vezes também não levam em conta que quem está lá do outro lado não tem essa paciência toda, ela não está curtindo aquela coisa. Não, mas aí as árvores começavam a balançar, aquele vento fazendo aquele barulhinho, e a pessoa tá tipo, Fala logo, sim. fala logo. Tem aquela coisa são momentos diferentes, porque as pessoas são diferentes. Né? Então, eu acho que o mais bacana é você imaginar assim, que nessa pluralidade toda, né, com as diferenças das pessoas, nós, em muitas vezes, em muitas ocasiões, somos complementares. Né? Então, uma pessoa complementa a outra, quer dizer, em muitos momentos a força vem justamente daí, dessa capacidade que a pessoa tem de relacionar com o outro, tirar do outro aquilo que ele tem de melhor, né? Porque às vezes tudo depende da forma como você está conduzindo, né? E se você ajustar um pouco essa tua comunicação, você vai fazer com que o outro tenha capacidade de dar o melhor dele, de colocar para fora o melhor. Então, você até comentou dessa pessoa que tem um pouco de dificuldade, acha que não vai comentar, que não quer falar, acha, deixa para lá. De certa forma, me parece assim, né? Eu fui pensando num perfil assim, justamente de uma pessoa que acha que não tem muito a complementar, ou acha que não tem muito a dizer, ou que aquilo vai ser dito, não vai acrescentar. E às vezes a gente tem uma riqueza de conteúdo nessas pessoas, porque são pessoas que observam muito, são pessoas que estão sempre muito atentas ao que está acontecendo ao redor, e tem tanto a falar, tanto a contribuir, que basta que a gente consiga conduzir a pessoa e oferecer um ambiente de segurança, né? Um ambiente de escuta. A Flávia falou muito bem, né, sobre o terceiro, quarto e o quinto pilar. O terceiro, quarto... Não, desculpe, o quarto, o quinto e o sexto pilar. Eu falei dos três, ela falou dos três últimos. Né, que justamente isso, né, clareza, a escuta, né, a empatia. Então, quer dizer,
quando você oferece esse ambiente de segurança para o outro, cara, ele se sente à vontade para contribuir, né? Para dizer, então você acaba acessando aquela gavetinha, aquilo que a pessoa tem de melhor, assim, para você. Isso é incrível, assim. Eu acho que quando os gestores começam a perceber essa possibilidade, sabe? Perceber esse potencial que existe, né? De você adequar o teu discurso com quem? Né? Para o teu funcionário, enfim, aquela pessoa que está ali no teu dia a dia trabalhando. Você consegue acessar as melhores coisas da pessoa, né? Sem contar que é muito menos estressante, né? Muito mais fácil, né? Esse dia a dia, né? Fica no mínimo mais leve esse dia a dia, né? Então, essa liberdade né? Essa coisa de estar livre de julgamento, de você se sentir assim escutado, na essência, é sensacional. Eu costumo falar muito de acolhimento, né? Quando você dá espaço para essa voz, né? Que era aquela quietinha que fala assim, não, eu não tenho nada a acrescentar, né? Melhor eu não dar minha opinião, né? Você acolhe, né? Você está propiciando para essa pessoa um ambiente que, opa, eu posso me manifestar, eu posso dar minha opinião, né? E se sentir valorizada. Que a partir daí ela começa também a se sentir valorizada. Opa, as pessoas me ouvem, eu posso falar. E aí é um treino mesmo, para que essa pessoa que sempre foi caladinha e que ficou ali nos bastidores, vamos dizer assim, ela apareça, né? E a gente descobre muitos talentos dessa forma, né? Você fala assim, nossa, mas ela era tão quietinha, eu nem... A gente nem percebia. Daqui a pouco vira um gigante, né? Que fala, caramba, peraí, vamos colar nela ali, porque tem muito a acrescentar, né? E quando a gente fala muito, vocês estavam comentando, e eu estava aqui pensando também naquela comunicação a não verbal, né? Que é aquela, a gente fala muito, né? Que o corpo fala, e ele fala mesmo, não tenha dúvida, né? Então, às vezes você percebe alguns diálogos, alguma pessoa se posicionando, e aí fica aquela questão assim, ó. Vou dar um exemplo aqui, né? Assim, ó. Estou tão feliz de estar aqui. Gente, imagina, não, até meu ombrinho caiu, né? Sim. O meu corpo está totalmente incongruente com o que eu estou falando, né? Não, eu estou muito feliz de estar aqui, né? Então, você imagina, se eu falo essa mesma frase, de cabeça baixa, né? Sem olhar. Então, essa linguagem corporal, eu acho muito interessante, né? Então, é bem bacana da gente observar. Então, assim, o que eu queria? Eu queria fazer uma pergunta aqui também. Queria deixar uma pergunta aí para as pessoas que estão ouvindo a gente, né? Que é o seguinte: é possível ter uma comunicação mais gentil? Sim, não, talvez. Olha, Flávia, eu acredito muito que sim, que é possível. Existe até um pensamento oriental, né, que fala pensamentos gentis, discurso gentil, intenções gentis, né, ele leva para essa reflexão. E eu, assim, gostaria até se a gente tem um tempinho aí, de comentar um pouquinho sobre isso, né? Acho que quando a gente fala, né, de pensamento gentil, acho que a gente podia começar assim por perguntas, né? Tipo assim, será que a agressividade ela pode gerar um padrão de pensamento capaz de afetar a forma como eu me comunico? Então, assim, eu tô, né, com aqueles pensamentos loucos aqui na mente e tal. Isso será que vai afetar a forma como eu falar? Se alguém vier falar comigo nesse momento, né? Que tipo de pensamento que eu costumo ter, né, sobre as pessoas, sobre mim, né? Então, eu sou gentil ao pensar sobre o outro? Eu sou gentil ao pensar sobre mim, né? Eu acho que isso é uma coisa muito muito bacana, assim, sabe, da gente refletir, porque eu ouvi comentários, assim, conheço até pessoas que são muito gentis com o outro, mas
não são muito gentis consigo, né? Elas têm um chicotinho bem afiado, né? E, né, um colega erra e tal, ele fala, puxa, olha, não, você não vai, isso aí acontece, as pessoas são falíveis mesmo, fica tranquilo, vai dar tudo certo, a gente vai resolver. A pessoa tem sempre uma palavra gentil para o outro, mas para ela mesma ela não tem, né? Então, quando ela erra, você é uma burra, como você vai fazer isso? Você não sabe nada, você, né? Então, assim, a Christine Neff, ela é uma pesquisadora sobre autocompaixão, assim, ela tem vídeos muito bacanas, assim, super fácil de achar no YouTube, tem TED dela e tal. E eu posso até deixar o link depois para vocês, se vocês quiserem, acho, assim, vale super a pena, assim, assistir. Que é importante a gente imaginar que tipo de pensamento, né, que a gente tem, porque isso acaba afetando a forma como a gente está vibrando para o mundo, sabe? Afeta como a gente se comunica, como a gente se comunica com esse mundo, né? O que a gente diz, né, acaba passando por um padrão de pensamento que a gente acaba tendo, né? Eu acredito muito assim. Então, se você tem pensamentos destrutivos o tempo inteiro, é difícil você conseguir se comunicar com leveza, com gentileza, com amorosidade. Você tá assim, pô, o trânsito tá uma porcaria, porque não sei o quê, porque nada presta, porque o Brasil não presta, porque eu não presto, porque minha esposa não presta, porque meu marido não... Então, assim, você tá o tempo inteiro naquela situação, né, De de vítima. agressividade, né, e tal. E aí não tem jeito, né? Como é que você vai conseguir, enfim, alguma coisa diferente disso, né? Então, essa foi a primeira coisa que a gente falou, né, sobre os pensamentos. A gente estava falando sobre os pensamentos gentis, com a gente mesmo, com o outro, né? A outra coisa é o discurso gentil, né? Eu consigo ter um discurso gentil, ou seja, eu consigo acolher o outro, falar, né, me sintonizar. Um pouco disso a gente acabou falando, né, assim, ao longo, demos umas pinceladas aí, mas é muito isso, né? A gente está atento para que tipo de padrão de linguagem que a gente está falando, a gente está utilizando, né, com o outro. E eu acho que é uma coisa que faz toda a diferença, né? É difícil você não amedrontar, por exemplo, alguém quando você fala gritando, quando você fala, quer dizer, não fica legal, né? Aquele padrão ali acaba definitivamente não ficando bacana, né? Então a pergunta, né, que eu deixaria, né, para gente refletir, né? É como é que o vocabulário, o volume, tom de voz, essa modulação da voz, ela pode impactar na mensagem que eu transmito, né? Então, acho que isso é um ponto de atenção, assim, de que forma que eu utilizo disso, né? A Flávia comentou muito bem, né, sobre adequar esse vocabulário ao interlocutor, né? Essa pessoa com quem eu estou falando, eu estou adequando esse meu vocabulário, né? Eu presto atenção ao volume, à modulação da voz ao me comunicar, né? A minha fala apresenta coerência com a imagem que eu desejo transmitir, né? Lembrando da Flávia falando, né? Oi, gente, estou muito feliz de estar aqui. Com o ombrinho caído, né? Então, assim, o que eu quero transmitir com o que eu estou falando, né? A minha voz tem a cor daquilo que eu quero transmitir, né? O meu tom de voz tem essa cor, né? Que é o nosso jeito, né? Acaba virando até uma marca registrada da própria pessoa, né? Acho que vale a pena essa reflexão, né? E o terceiro ponto seria as intenções, né? De novo, a gente fala aí das intenções, desse propósito, porque é assim, qual que é a tua intenção com aquilo, né? Quando você fala, às vezes as pessoas falam umas coisas assim muito que não tem outra saída senão magoar o outro, né? Porque aquela intenção ela já nasceu já pronta para matar, sabe? Assim, aquele pensamentozinho já nasceu ali já com uma intenção escusa, assim, né? Então, eu acho que a gente se atentar para isso. A Flávia falou, poxa, mas vocês pensam em tudo isso e eu acho que é até bom a gente falar, né, Flávia? Sim, com Seres em certeza. construção. Com certeza, gente, nós estamos perfeitas, por favor, né? Isso aqui é um bate-papo mesmo, né? São sugestões, são coisas que a gente vê, inclusive no nosso dia a dia de trabalho, a gente observa isso, né? Principalmente a gente que lida com muitas pessoas.
Você tem todos os tipos de características de comunicação e a gente citou aqui. Né? Quando a gente fala de comunicação gentil, tá? Volto a insistir, não é só para você ser boazinha, né? A questão não é essa aqui, tá? E nem para você ser obrigatoriamente aceitar a opinião, o que o outro está falando, né? É um diálogo, é uma comunicação. Então, a gente ouve, assimila, né, o que o outro quer passar, transmite a nossa mensagem também de forma clara, né, para que o outro entenda e que haja esse... Eu acho que quando a gente se preocupa com esses pilares, quando a gente se preocupa aqui, tem que ser claro a minha mensagem, né? Não pode ser agressiva, eu tenho que me fazer entender, eu tenho que ter uma boa escuta, a hora que eu tenho que manter a simpatia, né? De me colocar no lugar do outro enquanto ele fala, as chances de ter uma boa comunicação, né? Mesmo que não seja um diálogo, tá? Mesmo que não seja um diálogo positivo, até numa briga, vamos falar assim, né? Até Bem numa briga, lembrado, numa Bia. discussão, até numa discussão, gente. Se você assimila esse comportamento, as chances são melhores de entendimento. Eu não tenho dúvida disso, né? Tem uma coisa que eu escuto bastante. As pessoas às vezes viram pra mim e falam assim: Ah, Melina, você quer saber? Eu falei assim mesmo, porque fizeram assim comigo, então eu também fiz igual. Então, É A famosa assim, se a síndrome da pessoa for Gabriela, né? arrogante com, né? Se a pessoa for arrogante com você, às vezes ela não estava num dia bom. Você tem, é um treino que a gente tem que é difícil. Eu Sim, já fui sim, muito também sim. estourada. Então, assim, é um treino diário que a gente tem de respirar fundo, sempre antes de qualquer situação, respira e pensa. Essa pessoa tá brava comigo ou ela está brava com ela mesma por alguma situação que ela está passando? Ou ela está irritada com ela mesma porque de repente ela está na TPM, ou de repente ela nem dormiu, né? Porque muitas vezes a gente pega toda essa carga e fala assim: não, isso é comigo. A pessoa tá brava, sim, tá irritada e tá estourando comigo. Eu não fiz nada e ela tá estourada comigo, então eu vou quebrar o pau com ela assim, né? O nosso problema, a nossa dificuldade é justamente essa, da gente parar e pensar assim: respira e pensa. Isso me pertence? O que a pessoa está É isso falando aí. é verdade ou não é? Porque assim, se não for verdade, se você tem a consciência de que você fez tudo certinho, respira fundo e mais uma vez, olha para a pessoa com cara de paisagem, sem fazer aquela cara de, né? De tô pouco ligando para você. De Não, respira deboche. fundo e fala de deboche, é nada disso. Respira É, fundo e olha e fala assim: tá bom, ou tenta argumentar. Se você viu que não tá dando para argumentar, você fala, tá bom, eu preciso resolver uma coisinha aqui, depois então a gente conversa, né? E depois você volta no assunto. Quando a pessoa estiver calma, aí você vira e fala assim, ó, fulana, poxa vida, eu não gostei da forma como você falou comigo aquela hora. Eu acho que assim, eu acho que você não devia estar num momento bom, eu posso até ter feito alguma coisa errada, ou até não fiz nada de errado, pelo menos eu não percebi. Mas assim, eu não gostei da forma como você me tratou. E eu acho que aí a pessoa desarma porque a pessoa tá na hora ela espera que você retruque, né? A gente tá sempre ali armado falando assim, opa, a Vânia veio falar comigo, ela veio atacar, então deixa eu atacar junto também. Chegar chegando. E não é assim. Ela chegou armada, você respira fundo e desarma. Porque a pessoa vai estar esperando briga, ela vai estar pedindo briga. E se você não briga com ela, ela para na hora e até fica meio desconcertada na hora, né? E aí depois você retoma o assunto para tentar entender o que que aconteceu, por que que aconteceu, se de repente é com você mesmo ou se não, se é com outra pessoa, né? Eu acho que um detalhe bem legal é esse, é você pensar se o problema está acontecendo com você ou é com o outro. E isso, assim, pode ser no trabalho, pode ser com o chefe, pode ser com o colega, com o amiguinho, com a amiga, e pode ser com o marido, com o marido, filho, com quem quer é que isso aí, seja, né? né? Não É isso importa. mesmo. Muitas vezes não é com a gente, é com a outra pessoa. É só a gente não entrar no furacão dela. É isso aí. Eu acho que isso passa também, eu acho que passa, o que você está falando, pela questão de que a gente não sabe qual é o momento do outro.
Essa é a grande verdade. Em que momento eu estou agora? Né? Eu vou conversar com você, eu tenho que saber, eu tenho que pensar assim no que eu vou falar. Porque, às vezes uma palavra, no momento em que a pessoa não está bem, porque às vezes ela não é nem estourada, às vezes ela é aquela quietinha, né? Mas a cabeça dela está num turbilhão, ou ela está com um problema pessoal. E às vezes uma palavra é o suficiente para jogar ela no chão, assim, para detonar com ela, né? Para deixar ela mais arrasada do que ela já está. Né? Ou, se é o estourado, então você realmente é o estopim ali, né? É o start para começar uma grande trilha. Né? Então, eu sempre falo isso, você nunca sabe qual é o momento, em que momento eu estou. Né? Porque eu posso ser uma pessoa que não demonstro. E aí, a coisa muda um pouco, né? Muda completamente o discurso. Então, é esse cuidado que a gente fala. Sim. Nessa linha, e ainda dentro desse assunto, né, de comunicação, a gente tem um psicólogo, né, um PhD em psicologia, o Marshall Rosenberg, que fala da comunicação não violenta, né, que é o estabelecimento de uma comunicação eficaz e com empatia. Né? A CNV assim, é uma coisa muito bacana, eu acho que é o estado da arte da comunicação, ao meu ver, assim, provavelmente a comunicação do futuro. Né? E aí, nesse tipo de comunicação não há espaço para o medo, para a acusação, para a ideia da falha, né? Para aquela crítica. É a ideia de você expressar os seus sentimentos e as suas necessidades ao invés de fazer crítica, juízo de valor. Né? Parece uma utopia, assim, mas já tem muita gente engajada nisso. Aqui no Brasil, por exemplo, eu conheço a Carolina Nalon, que tem se dedicado, né, a difundir essa ideia. Então, essa coisa de você trazer a comunicação, não é tirar ela da eficácia, ou não é torná-la uma comunicação prolixa, não, é uma comunicação onde as pessoas se entendem, a sua mensagem efetivamente é compreendida pelo outro, e você tem um ambiente melhor, né? Assim, as pessoas, porque não tem espaço para isso tudo que vocês falaram, né? Esse fogo, essa combustão, né? Onde a pessoa fala, o outro ele não age, né? Ele reage, né? É tipo um jogo de tênis, pá, 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 fica aquela loucura. Isso, e não tem espaço, né, para isso. Então, sim. Por exemplo, a Carolina Nalon, ela dá até 3 passos, né, para que a gente comece a praticar a CNV na vida da gente, né? Quem quiser até se aprofundar melhor, enfim, todas essas pessoas que eu falei, eles têm sites e tal, tem material lá de pesquisa também, né? O Marshall Rosenberg. E tem o Daniel Goleman, que fala também sobre a inteligência emocional e tudo. Então, são dicas assim que as pessoas podem até buscar um pouco mais, né, de informação nesse sentido. Mas esses 3 passos que a Carolina Nalon fala, a gente pode aplicar, entendeu? Fácil, assim. Então, primeira coisa é expressar os sentimentos e a necessidade. Você precisa ser honesto. Você precisa dizer o que você sente. Isso é um grande problema, porque muitas vezes a gente não quer, não se sente à vontade, ou enfim, acha que vai parecer fraqueza quando você está se colocando de uma forma mais vulnerável. E o outro, ele nem sempre ele percebe. E definitivamente as pessoas não têm bolinha de cristal, assim, elas não conseguem adivinhar o que você está pensando. Então, de repente, você está com a cabeça ali, um turbilhão, um monte de coisa acontecendo, mas você não expressou aquilo. E o outro não consegue ver aquilo. Né? Então, você precisa dizer para ele. Né? Mas sem vitimismo, não, claro, olha, então, está acontecendo isso, né? De se colocar. A gente falou até disso já hoje também. Demonstrar empatia pelo outro é um segundo passo. Você tentar imaginar como ele se sente, né? Porque às vezes, sob a tua vida, né, na tua história de vida ali, no seu guarda-chuva, aquilo pode não fazer muito sentido, mas na história da pessoa, né, em tudo que aconteceu com ela está vivendo um grande drama, assim, uma situação muito difícil. Então, você tentar imaginar como o outro se sente é um grande passo, né,
para essa comunicação não violenta, porque aí entra bem nisso que a Flávia comentou da empatia, né? Você, opa, peraí, né? Vamos lá, deixa eu baixar a bola aqui, deixa eu dar um espaço para o outro, né? E prestar atenção ao que fala, né? Porque a linguagem, ela tem esse poder, né? De impor medo, de impor ódio, de impor vergonha, de fazer com que você se sinta, assim, um lixo, né? Então, e que tipo de linguagem que eu estou usando com as pessoas, né? Porque isso acaba estimulando o distanciamento, né? Aí vira aquela história mesmo da pessoa poçada da água, né? As pessoas se distanciam porque aquilo que ela fala, como ela fala, faz toda a diferença. Então, você Sim. pode ter um discurso coerente com o valor, com seus valores, com a forma como você mas, enfim, você acaba fugindo, né, assim, daquela briga eminente, né? Não tem jeito, Uhum. gente. Nem receita, não é receita de bolo, é prática, Verdade. é como É. músculo, entendeu? Precisa ser Vamos exercitado. exercitar. Treinado. A gente acho que já está chegando Exatamente. aqui no nosso final aqui do nosso bate-papo, né? Eu gostei muito de Sim. estar aí. Vou deixar a palavra aí com os meninos para elas acrescentarem aí o que, né, o que elas quiserem e tal. Fico à disposição de todos, foi muito bom estar aqui. Melina, Flavinha, um prazer. Obrigada, meu, obrigada. Vamos Eu convidar te, esse povo para pôr isso em prática? Vamos vamos melhorar convidar esse esse povo, 2018, entrar com o pé direito aí, botar o vamos se músculo para exercitar, crescer. né? Vamos se Isso aí. exercitar. A É, proposta é exatamente para a gente, como nós passamos lá, colocamos lá 6 pilares, aliás, a gente pode até colocar lá no link os 6 pilares sim. que nós falamos, né? Depois, qual é a nossa proposta? Exatamente que as pessoas peguem dois pilares assim. Observa todos eles, tá? Esse aqui eu não sou tão boa, de repente eu não sou muito boa de escuta, né? Então, deixa eu treinar isso. Eu vou me observar, então, né? Durante. Nós até conversamos bastante, eu e a Vânia, porque nós falamos que esse treino teria que ser de 21 dias. Eu vou explicar por que é 21 dias, tá? As pessoas vão falar assim, Uhum. tá louca, Flávia, 21 dias, eu vou ficar treinando, né? Mas é porque, exatamente para o nosso cérebro assimilar essa nova experiência, né? Nós levamos um tempo para isso, né? Não é? É prática, gente. Todo Sim. dia, um pouquinho, né? Então, eu não sou muito boa de escuta, eu também não tenho muita empatia, eu não consigo muito me colocar no lugar do outro. Eu falei, então, peraí, deixa eu fazer esse exercício, né? De quando alguém for conversar comigo, eu vou tentar, então, né, ouvir mais, tentar Isso. compreender o que a outra pessoa quer falar para mim, e isso é dia a dia. Porque a gente falou, vamos se exercitar, porque é um exercício todo dia, né? Ah, tá bom, claro, eu não quero fazer 21 dias, que isso é muito tempo para mim. Ok, se observa uma semana, se observa Sim. durante uma semana, 3 dias, não sei, se observa. Eu acho que isso é muito importante, você dar esse tempo para você. O que eu acho interessante quando a gente está falando de comunicação, ao longo desses 3 dias, né, isso também foi pensado, que os temas, eles se encaixassem um no outro, né? Então, quando eu falei lá da comunicação do corpo, né, o que o corpo fala, ontem a Elaine falou sobre isso, né, quando a gente falou de aflorar a sensibilidade, né, falamos muito dessa linguagem corporal, né, quando a gente fala de pensar um pouco no que a gente vai falar, como tratar o outro, a gente está falando de autodesenvolvimento, a gente está falando de autoestima, tá? Então, a gente buscou dentro dessa linha de comunicação, fugir, né, do emissor, do receptor, fugir mesmo, trazer isso para o nosso dia a dia, né, para que isso fique mais leve, efetivo, né, que a gente consiga Uhum. fazer esse exercício diário aí. Então, fica a dica para a galera, tá? Vamos treinar essa comunicação. Olha Isso os aí. dois e manda ver.
Sim, pode até parecer que é papo de louco, mas realmente não é não. Tem muita gente que pode falar assim, ai, mas isso daí é bobeira, tal. Mas não é, gente. Assim, eu treino muito isso todos os dias e toda vez, assim, cada vez mais chega a ser até viciante, porque você começa a pensar que, poxa, olha como que eu era lá atrás, como eu me comunicava lá atrás e como eu me comunico hoje. Hoje eu consigo fazer, eu consigo, tento, pelo menos na maioria das vezes, acertar a minha comunicação com as pessoas. Às vezes a gente escorrega um pouquinho, mas é um exercício que a gente tem que fazer diário, não tem jeito. E é um exercício gostoso porque você vai se desgastar muito menos. A sua energia vai ser gasta, você vai ter tempo para fazer outras coisas muito mais legais para sua vida do que só ficar quebrando pau com todo mundo ou do que virar uma bolinha, uma bexiga que vai enchendo, enchendo, enchendo e chega uma hora e explode. Né? A ideia não é essa, a ideia é assim, os 4 passos para um ano espetacular é justamente isso, a gente poder integrar todos esses pontos do autoconhecimento, da sensibilidade, da comunicação. E amanhã a gente vai falar sobre o poder do pensamento, que esse é um assunto que eu vou falar amanhã, né? E é um assunto que eu gosto bastante também. Todos os 4 assuntos eu gosto muito. E tem tudo a ver, porque ajuda muito na nossa vida, em todos os sentidos. Então, assim, quem puder pesquisar sobre comunicação é um tema muito, muito legal e que, assim, você vai levar para sua vida inteira. É uma forma de autoconhecimento também, né? E as meninas têm livros para indicar aí, eu também tenho um bem legal. Não sei se vocês já ouviram falar eu falo esse livro para todo mundo, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu adoro esse livro porque eu leio ele, eu já li ele várias vezes, então assim, é muito bom. E façam um teste. É aquela coisa, né? Testa, experimenta e vê se funcionou. Com certeza, de alguma coisa vocês vão tirar disso daí, né? Algum aprendizado, né? E depois conta aí pra gente o que que vocês acharam, Com Isso certeza. aí. né? Vocês querem falar mais alguma coisa? Não, Quero, foi. né? Depois eu Bom, passo os então, links, né? E para quem isso. quiser dar uma assistida, né, em algum material, e dar uma olhada no vídeo da Christian também, que é bacana. E foi um prazer, foi ótimo. Gente, Legal, um grande meninas. beijo. Obrigada. Um grande beijo aí para todo mundo. Obrigada por nos prestigiar, né, nesses dias aí. E legal que quem está assistindo, né, os 4 dias, que ainda tem amanhã, e que chegou aqui nesse terceiro dia, é bacana, porque o que a gente falou ontem, né, não deixa para fazer essa mudança em 2018, né? É. Começa agora, né? É um passinho de cada vez, não precisa nada grandioso, sacrificante. A ideia aqui não é dar mais um problema. Não, é uma solução, é você pensar em você devagarzinho, né? Se avaliar, se autoconhecer. Isso é tão maravilhoso. Eu não sei se é porque nós somos as viciadas em desenvolvimento pessoal, em autoconhecimento, né? Então a minha fala fica meio comprometida, porque eu sou uma apaixonada por isso, né? Então a minha dica aí para as pessoas é tá? Se olhem, né? Se comuniquem com vocês mesmos, porque a gente faz isso. A gente também, a comunicação ela acontece até no silêncio, né? Porque a gente está internamente com aquela vozinha interior ali falando com a gente, né? De vez em quando eu falo uns negócios que a gente não gosta muito, mas vale a pena, né? Ouvir. As meninas ontem falaram muito de intuição, né? Então vamos ouvir Sim. essa vozinha, né? Com certeza ela Uhum. tem muito para acrescentar. Tá? Obrigada por Sim. vocês, pela galera que está aí. Um beijo. Para mim foi um prazer enorme estar aqui. Obrigada, Flávia. Obrigada mesmo pela presença, adorei. Obrigada, Vânia, também. Gente, vou deixar o Beijo. contato das duas aí depois para quem quiser acessar, falar com elas, tá bom? E é isso. Então, espero vocês amanhã, tá bom? Um beijo e até. Tchau, tchau.